Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Bem, estamos aqui mais uma vez em adoração a esse que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E mais uma vez eu queria te agradecer por ter nos acompanhado. Queria te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que nós possamos propagar ainda mais sobre esse evangelho. Amém, queridos? Bem, você que não me conhece, meu nome é Renan Duet, sou apenas mais um mensageiro da palavra e juntos estamos aqui para crescermos em conhecimento e também em sabedoria. Estava aqui perguntando ao Senhor o que Ele queria falar conosco nessa manhã de devocional. Em algum momento de oração, Deus falou comigo sobre o livro de Provérbios. Em Provérbios, ele foi escrito por um homem chamado Salomão. Perdão pela tosse, ainda estou me recuperando da gripe. Mas Salomão, ele era filho de Davi. A Bíblia nos incita e nos diz que ele era o homem mais sábio que existiu naquele tempo e que não haveria outro homem tão sábio quanto ele ou mais rico do que ele. Enfim, Salomão, ele escreve o livro de Provérbios trazendo algumas instruções para jovens, mas não só para jovens, para nós também, que somos um pouquinho mais experientes, vamos dizer assim. Um livro carregado e dotado de muitos ensinamentos e muita sabedoria. Quando a gente lê Provérbios, nós ficamos espantados com a forma com que Salomão trata a sabedoria. Salomão trata a sabedoria como se fosse uma própria pessoa. Uma vez eu escutei que na escola da inteligência o Senhor dava aula para sabedoria, ou a sabedoria sentava para escutá-lo. Então nós servimos a um Deus que é sábio, nós servimos a um Deus que é dotado de extrema inteligência, dotado de todo conhecimento, porque Ele é Criador do céu, Criador da terra. Então esse livro de Provérbios, ele nos dá muita experiência acerca de sabedoria, ele nos dá muitas chaves e muitas bases acerca desses ensinamentos através de Salomão. Amém, meus amigos? Então hoje o texto do Senhor trouxe para a meditação se encontra em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, o princípio de toda ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Somente até aqui. Deus, nessa manhã, Ele nos instrui a buscarmos por mais sabedoria. Salomão, durante esses textos, nós vamos ler e vamos compreender sobre o quanto ele tratava, ou como ele tratava, na verdade, a sabedoria que ele mesmo exercia. Ele diz que nós devemos buscar a sabedoria como se busca o ouro e a prata. E meu amigo e minha amiga, quanto nós gastamos de nossa vida, quanto nós gastamos do nosso físico, quanto nós gastamos do nosso tempo, quanto nós gastamos da nossa inteligência, quanto nós gastamos de recursos para buscar prata e ouro. Quanto nós investimos na busca da prata e do ouro. Nós vivemos uma geração que busca enriquecer e às vezes ela busca enriquecer a qualquer custo. Às vezes vendem seu caráter, às vezes vendem o seu casamento, às vezes vendem seus princípios, às vezes vendem tudo em troca de dinheiro. E Salomão, em sua sabedoria, ele diz que nós devemos buscar a sabedoria como o homem busca a prata e busca o ouro. Às vezes nós gastamos tudo que nós temos em busca do ouro e da prata. Nós gastamos e investimos tudo que temos em busca do ouro e da prata. Eu estou frisando isso daqui para você refletir comigo o quanto nós
investimos em busca por riquezas. Às vezes nós estamos mais acostumados àquilo que se manifesta no físico do que aquilo que está dentro de nós. Por isso que muitas pessoas não perdem tempo em vender o teu caráter, vender os seus princípios por conta do ouro e da prata. É onde nós vemos, né, o livro de Provérbios, Salomão, ele dá instrução, muita instrução para os jovens, e hoje a gente vê os jovens se perdendo no tráfico, no crime, por poucas coisas. Nós vemos os jovens se perder no mundo do tráfico, no mundo do crime, por dinheiro. Eu tinha um amigo na minha infância que estudou comigo, que era o meu melhor amigo. Nós estávamos sempre juntos, para cima e para baixo, fazendo tudo juntos, crescemos juntos, mesma idade, tudo fazíamos juntos. Até o momento em que ele começou a crescer e ter as suas próprias ambições, e ter os seus próprios anseios, ter os seus próprios desejos, e começou a se perder nos seus princípios. Esse jovem começou a gostar do dinheiro mais do que o seu próprio caráter, começou a se envolver com o que não presta, começou a se envolver com coisas erradas, e a ponto de... É até difícil de falar, mas para você entender o quanto é necessário nós investirmos na vida dos nossos filhos, o quanto é necessário nós investirmos na vida dos jovens. Então ele começou a buscar essa gana, essa riqueza a todo custo, começou a se envolver com coisas erradas, e não sei como é que foi, mas eu só recebi a notícia de que esse meu amigo não estava mais entre nós. Não sei como que foi a forma, mas a verdade é que aqui onde eu vivo, que é no Rio de Janeiro, muitos jovens se envolvem com crime muito cedo. E de duas uma, ou você é preso ou você é morto. Então, hoje nós precisamos investir na vida dos nossos filhos, na vida dos jovens, a buscar a sabedoria. Mas eu usei esse exemplo para você entender o quanto está injetado no coração do ser humano buscar riquezas. Jesus, ele reflete e trata muito bem a questão do dinheiro, mas não é isso que eu quero falar aqui. Mas usar desse exemplo para refletirmos e entender o quanto nós investimos de energia, de força, de tempo em adquirir riquezas e esquecemos de buscar a sabedoria. Quando o próprio proverbista diz que devemos buscar a sabedoria como quem busca o ouro e a prata. Eu vou colocar um ponto aqui. Abre comigo aí a sua Bíblia agora, Provérbios, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Provérbios 8, 22.
Provérbios 8, 22. Vamos ler juntos. Provérbios 8, 22. Abre aí. Provérbios 8, 22. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Aqui ele está falando sobre a sabedoria existente desde a eternidade. Olha isso. O proverbista está falando da sabedoria desde a eternidade. 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava lá. Quando compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha o fundamento da terra, então eu, com ele, e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não as rejeites, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras das minhas entradas, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Aqui o proverbista está falando e expressando de forma primorosa sobre a sabedoria. Olha que incrível. É lindo quando nós compreendemos e buscamos compreender sobre a palavra de Deus e o quanto ela nos surpreende. A sabedoria dizia que Deus era o seu professor. Olha como Salomão ele se trata sobre uma sabedoria, como se fosse uma pessoa. E aqui retrata também sobre o próprio Jesus. E hoje nós precisamos buscar sabedoria em Cristo. Precisamos buscar sabedoria em Deus. Olha o que ele diz: aquele que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Precisamos encontrar essa sabedoria em Deus. E aquele que achará, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Quando o proverbista diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, ele não está dizendo para você ter medo de Deus. Existe uma diferença entre ter medo e entre ter temor. O medo, ele significa pânico, o susto. O temor não, o temor é diferente. O contexto bíblico significa respeito, reverência, adoração. Tem uma grande diferença entre temor e medo. O
O Senhor não nos convida a ter medo dele, mas devemos ter também. Mas nós precisamos temê-lo, temer a sua grandeza, temer o teu poder, temer as tuas potentes mãos. Devemos respeitar e reverenciá-lo, adorar. Esse é o princípio de toda sabedoria. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E nessa manhã, meu amigo e minha amiga, você possa temer a Deus. Nessa manhã você possa adorar a Deus, reverenciar a Deus. O medo é só uma reação natural, ou uma ameaça percebida. Enquanto o temor é um sentimento de respeito e reverência a algo superior. O temor de Deus se aprende. Já o medo não tem necessidade de ser aprendido, porque o medo, a natureza se encarrega de infundi-lo a nós. Agora, temer a Deus se aprende. Amém? Queria encerrar esse vídeo com uma oração. Você que pode, feche seus olhos agora e vamos orar ao Deus dos céus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, eu quero te glorificar e te agradecer mais uma vez. Estamos aqui diante da sua palavra viva, eficaz e fiel. Jesus, uma palavra que corta nossos corações, que vai entre as juntas, que vai entre as medulas, como diz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser sábios. Nos dê, Senhor, sabedoria para lidar com as situações do dia, para lidar com as dificuldades, sabedoria, Senhor, para lidar com os desafios. Pai, nós não queremos a sabedoria que o homem dá, queremos a sabedoria que o Senhor entrega. Nós possamos achar vida em Ti. Nós possamos achar vida na sabedoria, que o seu favor nos alcance. Guarda a vida do meu irmão, da minha irmã, que essa seja mais uma manhã de paz. Em nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Queridos, obrigado você que chegou até aqui. Deus possa multiplicar sobre a sua vida 100 vezes mais o que você tem buscado. O Espírito Santo de Deus te conduza em sabedoria, em conhecimento. Amém? Não se esqueça, Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Amo vocês. Deus abençoe. Fique na paz.